alto, já pus no pronto. Gente, eu vou falar um pouquinho antes, tá, ô Fê? Só para te introduzir. Gente, esse é mais um encontro nosso às quartas-feiras, aproveitando essa temporada que nós estamos aí de quarentena e isolamento ainda, tentando trazer conteúdo para vocês. Eu sei que está todo mundo, às vezes, até cansado de tanta coisa, mas vamos aproveitar esses momentos, porque a gente está querendo trazer cada quarta-feira um assunto mais diferenciado, inovador a respeito dos óleos essenciais. Fizemos semana passada sobre a nossa farmacinha, uma forma da gente dar uma introdução para aquelas pessoas que ainda... Tem muitas que já usam, mas para quem nunca usou e não conhecia, para ter uma visão geral. E hoje, Fernanda Barros, nossa amiga, acabou de contar aí que é paranaense, ela vai falar dela mesma, vai contar aí, está morando em Salvador, e trouxe um assunto que eu achei muito interessante, que é comunicação não violenta e óleos essenciais. Eu confesso para vocês que eu também estou curiosa a respeito do tema. Eu brinquei com ela que está todo mundo num momento assim, de muita dificuldade dentro de casa, tem pessoas que estão relatando assim, realmente dificuldades com o companheiro, com a companheira, aí, com o marido, com a mulher, com os filhos, aula online. É muito assunto para a gente né, ter que lidar. Então, Fernanda, eu passo a bola para você para não estender muito e boa live, tenho certeza que vai ser magnífico aí. Fernanda é espetacular, viu, gente? Bora aí. Vamos lá, obrigada, Marcinho, você que é incrível. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui, né, que a gente vai aprender um pouquinho a como tentar, né, se comunicar de uma forma melhor. A gente vai entender o conceito que é a comunicação não violenta, né, e como a aromaterapia pode ajudar nesses passos. E entender da comunicação não violenta e exercitar, a gente vai ver que vai ser importante exercitar, traz a gente também para olhar para nós, né? Então, estamos num momento aí de quarentena, onde a gente está realmente precisando olhar para dentro, né? E ver e se adaptar ao novo que está vindo, né? E o que a gente está passando e até tentar entender, né, o que está se passando, e é importante porque a CNV ela tem passos que voltam para dentro da gente e a gente vai falar de óleos que vão nos ajudar a fazer isso, né? Então é um tema muito importante. Deixa eu passar aqui. Eu sou aromaterapeuta, né? Eu atuo tanto na parte física quanto na psicoaromaterapia, que é a parte mais mental e emocional da aromaterapia, onde a gente lida com a parte mais de ansiedade, de questões assim que envolvem o nosso cérebro, né? Ou na parte física também. Mas também sou consultora do bem-estar da doTERRA, né? Então, escolhi essa empresa para representar, para colocar meu nome, por realmente entender que é uma empresa séria, né? Que tem produtos muito, muito bons. Então, eu entrei nessa de compartilhar, né? Mas também sou mestre em Reiki, fiz Magnify Healing e sou de formação, sou cientista da computação, então eu sou formada numa área estritamente técnica e a curiosidade é que foi isso que me levou a estudar sobre os óleos essenciais, né? Eu não conhecia e fui para um curso, ganhei um óleo e foi como eu conheci. E na época eu tomava remédio controlado para dormir e fazia acompanhamento médico e resolvi comprar uma lavanda, né, que é minha querida lavanda, e comecei a dormir melhor, comecei a ter menos crises de ansiedade noturna. Então, me encantei com isso. E aí, por conta de eu ser uma pessoa de área técnica, bem curiosa, eu queria entender o que tinha dentro desse vidrinho, né? Que líquido é esse que vem da planta e que me fez dormir melhor? Que negócio é esse? É mágica, não é? Né? Então, eu resolvi estudar e fiz curso de química, de farmacologia, vários cursos para realmente entender. E hoje, assim, eu me cuido com os óleos essenciais,
cuido da minha família, dos meus amigos, né? E tô nessa missão de realmente compartilhar com as pessoas o que é bom, né? E como a Marcinha estava falando, eu sou paranaense de nascimento, morei até os 17 anos lá no Paraná, mas meus pais são baianos, vieram para Bahia e eu morei aqui mais uns 20, mas morei 4 anos em BH, que é uma cidade assim que eu amo, que eu sou apaixonada, todo mundo sabe. Mas agora, por conta da pandemia, eu resolvi voltar para Salvador e dar um tempo aqui até ficar próximo à família, né? E até as coisas se ajeitarem. Um momento muito propício para a gente aprender um pouco mais como a gente se comunica de uma melhor forma, né? Como a gente engaja o outro, como a gente envolve o outro a entender melhor o que a gente está precisando naquele momento, tá? Então, vamos lá. Só para dar uma nivelada, eu quis trazer aqui, né, porque podem ter pessoas aqui na sala, né, que não sabem o que é aromaterapia, não tem ideia do que é os óleos essenciais. Eu vou falar rapidamente, vou pedir desculpa às pessoas que já conhecem, né, mas a aromaterapia é uma técnica que a gente faz tratamentos usando os óleos essenciais. O que são óleos essenciais? São moléculas químicas extraídas diretamente das plantas, de uma forma muito natural e muito pura, né? Que são moléculas voláteis e eles ajudam na nossa saúde, né? Eles atuam tanto no nosso corpo físico, quanto no emocional, mental, ou quanto no vibracional, tá? E realmente, assim, você passar a usar os óleos essenciais, você consegue trazer mais saúde para sua vida, mais harmonia, mais bem-estar. Então, é uma coisa, assim, que eu acredito, que eu uso, que eu me apaixonei. Hoje eu me considero uma apaixonada pelos óleos essenciais e vale a pena conhecer. Ontem eu dei uma aula de autocuidado, e como usar os óleos essenciais para autocuidado, né? Falei de sono, falei de alimentação, falei de exercício físico. Então, quem quiser, só bota no chat aí que quer o link da aula gravada, tá? Para entender melhor o que é óleo essencial, como ele é produzido, quais os cuidados que a gente tem que ter, né? Com a qualidade. 80% dos óleos essenciais no mundo são adulterados. Então, a gente realmente precisa muito saber quem são as empresas que são idôneas, que trabalham com ética e que nos proporcionam um produto puro para usar, né? E uma escritora francesa que escrevia livros de aromaterapia, Danielle Festy, ela diz que a aromaterapia é a arte de se cuidar, né, com os óleos essenciais. Geralmente as pessoas se iniciam na aromaterapia realmente se cuidando e depois passa a compartilhar o quão bom é, o quão poderoso é, tá? Então eu fiz questão só de fazer essa introdução para a gente dar uma nivelada no que é a aromaterapia, no que são os óleos essenciais que a gente vai falar agora. E só para dizer que as moléculas químicas que tem nos óleos essenciais, elas reconhecem as moléculas do nosso corpo. Elas se conectam em receptores do nosso corpo, exatamente como os medicamentos fazem, né? Então, é muito bonito de ver, porque a gente esquece que a gente é natureza, né? A gente esquece disso, e a gente é natureza, a gente veio da natureza, né? A gente se acha superior do que uma planta, mas a gente é natureza como ela, né? Então, tanto que tá aí a prova, as moléculas das plantas, elas se comunicam com o nosso corpo, né? De uma forma muito harmônica, e é por isso que ela ajuda a gente nesse processo, tá? E no momento, como tem também a parte vibracional do óleo essencial, né, que eleva a nossa vibração, e elevando a nossa vibração, ela impede que a gente adoeça. Já é comprovado que quando cai a nossa vibração, a gente fica doente. Então, ela também ajuda a vibrar, né? E quando a gente eleva, quando a gente altera a nossa vibração, a nossa energia, a gente também altera a nossa química do corpo. Por isso que não deixa a gente adoecer. Então, os óleos também atuam nesse aspecto, né? Então, muito, muito legal fazer o uso dessa terapia, dessa alternativa. E é importante dizer
que ela faz parte do SUS como terapia alternativa, né, integrativa, são as PICs, reconhecida como terapia alternativa. Fora do Brasil tem inúmeras frentes de já usando em hospitais, em salas de espera, em salas de doentes crônicos, como câncer, que vai fazer a quimioterapia. Então, assim, isso aí fora do Brasil está muito mais evoluído do que a gente aqui ainda. E por isso a gente está aqui, por isso a Marcinha faz isso, eu faço isso, inúmeras pessoas estão fazendo, pegando aqui, compartilhando, fazendo o nosso papel de levar bem-estar para as pessoas. Mas o que é CNV? Falou, vamos lá. CNV, gente, é comunicação não violenta. Foi um apelido, né, que brasileiro faz isso, né, reduz os nomes. Então, apelidaram de CNV, né, e comunicação não violenta. E o que é isso, gente? Nada mais é do que a gente conseguir se comunicar, né, de uma forma que a gente consiga se conectar com o outro e consiga que ele tenha empatia por aquilo que a gente está dizendo, ou que a gente está pedindo, ou que a gente está sofrendo, tá? Então, é uma maneira de se comunicar, estabelecendo conexão com o outro e não afastando o outro, certo? Esses desenhos aqui, que é o lobo do lado esquerdo, né? A gente tem o lobo, que representa a violência, a forma violenta de se comunicar, né? Julgamento, preconceitos, exigências, medo, falha, acusação, né? E do outro lado a gente tem a girafinha, que representa a comunicação não violenta, né? A gente vai entender por que isso aí foi criado por quem criou a CNV, eu vou falar já já, mas o lobo, porque o lobo ele vem até da parte mais mística, né, de amedrontar, da meia-noite, do homem virar lobisomem, enfim. Então já tem uma parte muito de medo junto com ele. E a girafa é porque ela é o animal que tem o maior coração. E ela tem esse coração tão grande que é para bombear o sangue até a cabeça por conta do pescoço comprido, mas ele trouxe aqui para representar a girafa, por ter um coração grande, né, de realmente espalhar a empatia, né? E empatia nada mais é do que você estar no lugar do outro, você entender a dor do outro, né? A gente fala muito, veste o sapato do outro, né? Vê quanto aperta. Então, empatia nada mais é do que a gente fazer isso. Só que não é fácil, né? E a gente precisa realmente de uma técnica para conseguir fazer. Importante só dizer para vocês, eu sou uma estudiosa disso, né? Eu trabalhei 21 anos no mercado corporativo, né? 15 anos como gestora de pessoas. Então, eu brincava que no segmento que eu atuava, que era de telecomunicação, né? De empresas de telefonia, a gente, quando virava gerente, a gente ganhava vaga na garagem, né? Então, era status, virava gerente, ganhava vaga na garagem. E eu sempre brinquei com a minha equipe, com todas as pessoas que eu conversei, que assim, eu não era gestora por conta da vaga da garagem, né? Eu era gestora porque eu gostava de gente. Eu gostava de entender as pessoas, de acolher as pessoas, de ajudar as pessoas. Então, eu acabei fazendo diversos cursos que as empresas proporcionavam, eu lia muito, estudava muito, porque eu sempre quis melhorar cada dia mais no tratamento com gente. Eu sempre tive equipes, então é muito importante a gente melhorar a forma de falar, né? Até porque quem entende de signo, eu sou ariana, então sempre fui brava, ainda tenho o nariz empinado, e aí o bicho pegava, né? Então, a gente realmente, eu fui numa constante evolução, né, numa busca de melhoria. E o que a CNV faz? O que é essa comunicação, né? Esse processo? Ele ajuda a gente a construir acordos, né? Eu sempre falo, o combinado não sai caro, né? E mesmo que realmente a pessoa não fez o que combinou, mostre a ela como você se sente, né? O que foi que aconteceu que não foi atendido,
né? Às vezes a pessoa está tão louca ali, não está nem percebendo, e a gente vai ver como fazer, né? Então, a gente muda, pessoal, o status de julgamento, de julgar a ação do outro, de generalizar as coisas para uma coisa, para um sistema de observar um fato específico, palpável, concreto. E eu vou ensinar vocês a fazer isso. Distingue o que é sentimento do que é a nossa opinião. Porque a nossa opinião geralmente vem carregada de preconceitos, de julgamentos, de experiências pessoais que podem não ser do outro, né? De criação. Então, vem uma série de coisas carregadas quando a gente bota a nossa opinião e a gente não é verdadeiro com o que a gente quer dizer, tá? Que é o que a gente está sentindo naquele momento. E troca, a comunicação não violenta, ela tira aquele peso da exigência, do dedo na cara, de eu mandei você fazer isso, para um pedido, um combinado, um acordo. Então, assim, é muito bacana quando a gente começa a exercitar isso na mente. E são 4 passos super simples que a gente vai aprender aqui, tá? Então, assim, outra coisa que a CNV evita, né? Ela evita que a comunicação com o outro seja carregada de medo, amedrontando o outro, envergonhando o outro, diminuindo o outro, acusando, né? Mostrando que falhou, que errou, apontando o dedo, coagindo, ameaçando, né? Então, ela tira essa coisa ruim que é a violência, gente. Isso é violência, tá? Então, tira esse peso e transforma isso numa forma muito mais amorosa. Ninguém aqui tá falando, e a CNV não diz isso, que é para todo mundo ser apático, bonzinho, cheio de coração para todo mundo. E o outro tá lá gritando e você não se defende. Não é assim. Mas ninguém ganha numa discussão pesada. Então, faça, entenda. Eu vou mostrar para vocês como fazer. E qual é o princípio-chave da comunicação não violenta? É se expressar sem usar julgamento. Então, gravem isso. Como eu me expresso sem julgar o outro, sem julgar aquela situação. Se é bom ou mal a pessoa, se ela está certa ou está errada. Por que a gente quer sempre estar certo, acima do outro? Vamos tentar ver um pouquinho o que o outro está sentindo. Vamos exercitar a empatia em nós, né? Primeiro, por mais que a gente esteja com raiva, que a gente esteja nervoso no momento do início da discussão, que vai ser o pavio, né? Isso vai ser o estopim do início da briga, né? Da comunicação violenta. Então, vamos tentar tirar esse peso. Eu vou fazer esse convite a vocês. E a ideia é que realmente que a gente consiga, né, expressar os sentimentos e as necessidades ao invés da gente criticar ou criar juízo de valor em cima daquilo, em cima do outro, tá? Então, assim, onde surgiu, né, a comunicação não violenta? Essa foto que vocês estão vendo aí é o Marshall Rosenberg. Ele é um americano de Detroit. Ele que criou isso em 1960. Isso mesmo, gente. 1960. A gente está falando aí de 60 anos atrás, né? E tem muita gente que está ouvindo falar de comunicação não violenta agora. E eu também, eu tenho o quê? Uns 4, 5 anos que eu comecei a ouvir falar disso, né? E me interessei e fui ler. Então, assim, isso já existe há muito tempo. Foi ele que criou. E aí a girafinha e o lobo, que eu mostrei antes, é exatamente a parte lúdica que ele desenvolveu para conseguir mostrar, né, de que forma realmente as pessoas precisam se comunicar para conseguir o objetivo de fazer com que o outro realmente não reaja mal ao que você fala, tá? Ele publicou o livro base da comunicação não violenta, que é esse que está mostrando aqui na tela, né? Comunicação não violenta, de Marshall Rosenberg. Então, esse livro, todo mundo que estuda comunicação não violenta passa por esse livro, porque foi ele quem criou o método, né? Então, é importante
E aí, como foi que ele começou com isso, né? Ele desenvolveu esse método, gente, e ele não ficou dando cursinho em empresa, não. Ele foi para a zona de guerra. Ele foi para ensinar como as pessoas poderiam se comunicar, né, na parte do programa pós-guerra, na verdade, né, nos programas de paz. E foi para onde? Para Ruanda, na África, Burundi, Nigéria, Malásia, Indonésia, Oriente Médio, Sérvia, Croácia. Então, ele começou a viajar para ajudar os programas de paz a conseguir fazer os acordos, entrarem num consenso, para que os conflitos não continuassem. Então, foi muito importante o trabalho que ele fez. Tá? Eu fiz questão de ressaltar para vocês conhecerem. E ele criou ludicamente, né, o lobinho e a girafinha. Um ataca e o outro tem um coração enorme e não vai sair ali do equilíbrio dele. Tá? Mas antes da gente entrar nas fases da CNV, tem uma coisa muito importante que é assim, é o que a gente controla, é a zona de controle versus a zona de preocupação, tá? Isso aqui é muito importante, foi um divisor, assim, na minha vida, eu acho importante a gente entender. Nós trabalhamos no nosso ser humano, na nossa vida, né, no viver, em três zonas, praticamente. Uma é a nossa zona de controle, que é onde a gente atua, a gente age naquele momento, né? É o que está sob o meu domínio, sou eu quem executo, né? Sou eu quem faço, sou eu quem mando, né? Sou eu quem altero. Então, tá tudo dentro do nosso controle. Mas a gente tem uma zona que trabalha muito próxima à nossa zona de controle, que é a zona de influência. O que é a zona de influência? A zona de influência é quando você tem que atingir o outro, né? Você precisa de ajuda de alguém de uma outra área na empresa. Você precisa pedir para outra pessoa alguma coisa. Então, neste momento, você passa a sair da sua zona de controle e entrar numa zona onde você precisa, sim, influenciar o outro a fazer o que você quer. E isso eu tô falando, gente, no bom sentido, né? No mostrar de que forma você precisa da ajuda dele, o porquê, né? O prazo que você precisa. Isso é muito comum em pessoas que trabalham no mercado corporativo. A gente vive nessa zona o tempo todo, né? Interagindo com as outras áreas. Então, é a zona de influência, mas poderia ser o seu filho, o seu marido, a sua mãe, o seu vizinho. Então, no momento que você sai do seu ser, que você domina e controla, que você precisa interagir com outro ser, entra aí a zona de influência, tá? E existe uma outra zona, que é uma zona que a gente chama de contribuição ou preocupação. O que é isso? É uma zona, gente, onde a gente vive a experiência, mas a gente não tem ação sobre ela. A gente não controla, tá? Então, a zona de controle e a zona de influência, nós temos o controle. Nós temos o controle. Mas a zona de contribuição e de preocupação, nós não temos. E é o quê? Covid-19. Quem aqui nessa sala tem o poder de resolver o problema do Covid-19? Ninguém. Ninguém tem. Meio ambiente. Ninguém tem. Mas a gente pode contribuir. A gente pode fazer a nossa parte com o nosso lixo, não poluir, né? A gente pode fazer a nossa parte usando máscara, limpando as mãos com álcool. Então, essa é uma zona que a gente transita, mas a gente é coadjuvante. A gente não é papel principal aqui, tá? E essa zona é importante porque é nela que a gente deposita muitas das nossas preocupações e onde a gente não tem controle nenhum. Isso mudou demais quando eu entendi que, assim, não adianta, a gente sofrer pelo que a gente não controla. A gente tem muitas outras coisas dentro do nosso controle que a gente pode resolver, melhorar, né?
Mas por que sofrer por algo que não está no nosso controle? Eu não posso resolver, eu só posso contribuir, eu posso ajudar, mas eu não posso resolver sozinha, tá? Então é importante, a zona de controle, a gente simplesmente age, só depende da gente, tá? A zona de influência, a gente faz o melhor que a gente pode. A gente dá o nosso melhor ali, porque depende do outro. E aí depende da forma como a gente acessa o outro, né? E é importante porque é um exercício, né? É um exercício. Não adianta você pegar o telefone e vai pedir alguma coisa para alguém, você já sabe que aquela pessoa lá é ranzinza, é ignorante, pode ser o que for, mas você tem que pedir para ela. É só ela que resolve. Então, não adianta, você tem que entender de que forma você acessa essa pessoa, porque você depende dela para resolver o seu problema. Então, aqui você dá o melhor de si. Se você tiver essa honestidade, essa noção que você fez o melhor para interagir com o outro. E na zona de contribuição, é a famosa frase, aceita que dói menos, né? Então, aqui, a gente entra numa fase de aceitação e de não sofrimento, porque eu não controlo, eu não resolvo, certo? Então, no momento que a gente entende isso, a gente começa a entender o que eu vou querer sofrer e o que eu não vou querer sofrer mais. Eu vou querer sofrer por conta do Covid-19? Não. Eu vou querer sofrer porque eu estou em casa sem poder sair por conta do Covid. Mas como eu posso contribuir com isso? Vou estudar, vou fazer aula, vou fazer coisas que estão na minha zona de controle. Mas eu não posso chegar lá e gritar com o vírus, ô seu vírus, infeliz, some do mundo. Não posso fazer isso, né? Então, a gente simplesmente aceita que a situação está aí e a gente dá a nossa parte, dá a nossa contribuição. E é importante falar isso, gente, porque a forma que a gente vai tratar a outra pessoa ou reagir a uma intervenção do outro, isso sim está no nosso controle. Isso a gente decide, não é o outro. Então, se você quer revidar com violência, você decidiu fazer aquilo, né? Se você prefere se aquietar e revidar de uma forma com que abaixe o tom da discussão, com que foque na solução do problema e não nos caminhos que estão levando àquela discussão, nas acusações, nas falhas. Então, assim, entendam que a gente pode escolher até o que a gente vai sofrer, né? A gente pode escolher. Então, a partir dessa escolha, a gente começa a tirar um monte de pezinho da nossa cabeça, assim, ó. Tira daqui, eu não vou mais sair do meu equilíbrio por coisas que estão fora do meu controle. Eu convido vocês a fazer esse exercício. E eu no início, gente, eu falava comigo mesma, né? Eu falava assim, não, Fernanda, eu tô sofrendo com isso porque, peraí, isso você não pode resolver. E não é que você vá se sentir incapaz porque não pode resolver. Isso está muito longe do seu poder. Está muito longe de você conseguir resolver. Então, entenda naquela situação qual parte você pode contribuir com aquilo. E aí sim você se sente melhor, porque você se faz parte, mas você não tem o peso de resolver ou a frustração de que não conseguiu resolver. E com isso você tira boa parte das preocupações que ficam na nossa cabeça, tá? Vamos preocupar com o que realmente a gente faz, controla. E aí eu trouxe uma frase aqui do livro lá do Marshall, que criou a CNV, que ele fala assim: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Então todo mundo reage a algo por conta de uma necessidade, atendida ou não atendida, tá? A gente vai ver melhor isso. E todo ato de violência, gente, é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida, tá? Tudo que gera culpa, vergonha ou medo em mim ou no outro é violência, gente. É violência contra nós mesmos, né? E é violência contra o outro. Então, assim, no momento que a gente entende que aquela reação do outro
existe uma necessidade por trás que a pessoa tem e que não foi atendida, você já começa a olhar de uma outra forma. A pessoa não está ali reagindo de graça, ela não está te atacando de graça. Existe algo ali por trás. Vamos tentar estabelecer uma comunicação que a gente consiga descobrir o que seja isso, né? Então, assim, no momento que você entende que aquela violência que está vindo contra você ali, ou a sua vontade de ser violento com o outro, é parte de algo, de uma necessidade que você não, que na maioria das vezes você não está atendida, tá te faltando, você tende a não julgar, a não disparar a sua raiva, né? Vontade de reagir na mesma vibração do outro. Então, a gente consegue realmente criar a empatia nesse momento e tentar jogar a conversa para um nível de resolver, tá? Mas quais são os 4 passos da comunicação não violenta? Então, vamos para eles aí. Primeiro, gente, primeiro passo, são só 4 e são simples. Observação. Então, nada mais é do que a identificação do fato que aconteceu, né? Você deixou por 2 dias a toalha em cima da cama. Isso é uma identificação de um fato concreto que aconteceu e com periodicidade, inclusive. Foram 2 dias. A gente vai entender melhor por que eu estou dando esse exemplo, tá? Segundo passo, sentimento. Tá? Então, primeiro, observação do fato que aconteceu, que vai gerar aquela comunicação com o outro. Segundo, é o sentimento. O que é isso? É você olhar para você e identificar qual é o sentimento que você teve naquela situação, naquele momento, tá? E entender o que é aquilo. É raiva, né? É tristeza? É alegria? Qual é o sentimento que está por trás, tá? Terceiro passo, necessidade. A gente acabou de ver que por trás de uma comunicação violenta, geralmente existe uma necessidade não atendida no outro, né? Então, vamos identificar qual é essa necessidade, tá? E o último passo é um pedido, um acordo que a gente vai fazer ali para que o outro execute o que deixou de fazer, né? O que precisa fazer. Então, mas a gente precisa ser específico com o outro. A gente precisa ser claro, principalmente no momento que a gente fala com uma criança, né? Então, fazer pedido por fazer não é legal. A gente realmente precisa ser objetivo no nosso pedido, tá? E esses 4 passos, gente, é um processo. É treinar. É treinar, treinar e treinar. Observação, vou observar o fato de uma forma clara, vou entender qual é o meu sentimento naquele momento, vou entender qual é a necessidade minha que não foi atendida, até para dizer para o outro, para ficar claro, e vou fazer um pedido muito claro e muito direto, tá? Esses são os 4 passos. Agora a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? No momento, gente, que a gente consegue observar, que a gente identifica o sentimento, que a gente identifica a necessidade e faz o pedido, a gente gera conexão com o outro, tá? Então, a gente consegue com que o outro se conecte na gente, não numa vibração reativa, e sim numa vibração que a gente quer, que seja positiva, tá? E isso tudo faz com que eu e o outro, né, que a gente se una, que a gente esteja ali focado naquela conexão e naquele problema, naquela solução, tá? E aí é outra coisa muito, muito importante. O que fica vivo em você, né? Tem que ser a autenticidade, tem que ser a honestidade nesse momento, né? E o que fica vivo no outro? A empatia com o que você está pedindo, né? Então, você precisa ser honesto com o seu sentimento, com a necessidade que não está sendo atendida, para você conseguir se conectar ao outro, para tirar, né, o que é de melhor, que é a empatia, dele se colocar no seu lugar,
para entender por que você se chateou com aquilo ou por que ele não deve mais fazer aquilo, tá? Então, é muito importante a gente entrar na busca da empatia. Essa palavra está até muito na moda, né? Empatia, mas ela é muito importante. Isso foi desenvolvido em 1960, não é porque está na moda agora, né? Realmente, a gente está precisando ter mais compaixão com as pessoas, ter mais, ouvir mais, né? Então, esse método vai ajudar cada um de vocês aqui que quiser, que treine, que teste a melhorar, com certeza. E quando a gente melhora um, a gente melhora o outro, a gente vai disseminando e isso vira uma corrente do bem. Então, o que é mais fácil? O que você vai gastar menos tempo e menos energia, né? É você entrar numa discussão que não vai para lugar nenhum, onde, não vou te ouvir, você deveria ter feito isso, eu que sei como é que você reage, você sempre faz isso, você não adianta falar com você. Então, assim, olha o caminho que isso percorre, isso entra numa discussão que não vai sair daquilo ali. Quantas brigas vocês já tiveram, todos nós tivemos, que não teve fim. Não teve fim, um virou para um de casal, virou para um lado, o outro virou para o outro, acordou bravo no outro dia, não teve fim, não conseguiu se estabelecer um diálogo onde você conseguisse mostrar para o outro o que você estava sentindo, qual é a necessidade que você tem naquele momento e o que ele precisa fazer para te ajudar, né? Então, é muito mais fácil no momento, gente, que a gente tem um conflito, que a gente faça os passos para chegar na solução. E esse passo é um caminho, é um atalho, é um caminho mais curto, você vai gastar menos tempo, você vai gastar menos energia, vai chorar menos, né? Chorar envelhece, então é bom para todo mundo, tá? Aí vamos para 2 exemplos que eu trouxe aqui, tá? Para a gente exercitar os passos, observar, né? Sentimento que a gente está sentindo, a necessidade que está sendo não atendida ali não está sendo atendida e qual é o pedido que a gente vai fazer. Frase clássica das mamães e dos papais, né? Você sempre deixa seus brinquedos espalhados na sala, né? Então, essa é uma frase clássica. E aqui eu fiz questão de enfatizar o sempre, porque eu vou fazer um convite a vocês para não usar essa palavra. Sempre, nunca, raramente. Todas essas palavras, elas não geram empatia no outro porque elas generalizam a situação. E no momento que elas generalizam a situação, o outro reage. Epa, pera lá, eu só deixei ontem. E aí a discussão começa quantas vezes a pessoa deixou e não o porquê que ela deixou, o que traz para mim ela ter deixado os brinquedos na sala. E aí fala, não, mas só foi uma vez. Não foi, toda vez, todo dia é isso. Então, entra naquele ciclo, daqueles caminhos ali que não vai chegar a lugar nenhum. E aí, o que acontece? Os pais imperam com a força, com o poder que tem, né? Com o mandar. Eu sou seu filho, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você me obedeça, senão vai ficar de castigo. Aí entra o medo, entra as ameaças. Então, a ideia, né, é que a gente faça exatamente mude, né, esse conceito. Então, como é que a gente falaria essa frase utilizando, né, as técnicas do CNV? Então, primeiro, né, a observação. Nas últimas 2 noites, você não guardou seus brinquedos antes de dormir. Pessoal, isso é um fato. Foram 2 noites e ele não guardou. Não tem o que dizer. É isso, é um fato, tá? Então, a gente precisa ter comunicação assim. Qual o sentimento, né, que veio dali? Quando você não faz o que combinamos, eu fico triste. Então, é assim que a mãe sente quando faz um combinado com o filho e esse filho não cumpre. Então, ela sente, no exemplo aqui, fica triste. Mas pode ficar irritada, né? Nervosa, né? Enfim, existem outras reações, né? Aqui é do exemplo. Qual a necessidade? Precisamos identificar. Então,
Filho, é importante para a mamãe manter a sala organizada. E é importante também você cumprir o que foi combinado. Tá? Então, a gente precisa dizer qual é a necessidade real. E, por fim, fazer o pedido. Então, gostaria de te pedir que hoje à noite, antes de ir deitar, você guardasse os seus brinquedos no quarto. Então, não é chegar e falar assim, vê se hoje você guarda os seus brinquedos. Não, filho, gostaria de te pedir que hoje à noite, antes de você deitar, que você guarde os seus brinquedos no quarto. Então, esse é o exercício que eu convido vocês a fazerem para a gente começar a se comunicar de uma forma melhor. Aí vou trazer outro exemplo aqui, tá? Que é outro exemplo também clássico. Você nunca ouve o que eu digo, está sempre no celular, né? Inclusive tem filho dizendo para os pais agora, né? Isso. Então, esse é um caso clássico de casais, por exemplo. Então, qual seria a forma, né, da gente observar? É a terceira vez, entendam, gente, a importância da gente quantificar de uma forma honesta, de uma forma correta. Não é você sempre faz isso, você nunca faz isso, toda vez é isso. Quando a gente faz isso, a gente não gera conexão com o outro, né? Então, é a terceira vez que eu tento falar contigo e você não olha para mim, né? Isso é um fato. Fico muito triste quando preciso falar algo e não me sinto ouvida. É o sentimento que eu tenho naquele momento, né? E qual a necessidade? Nesse momento tenso que estamos vivendo, eu preciso da sua atenção, preciso do seu carinho, né? Então, eu mostro o que eu estou precisando, qual é a minha necessidade naquele momento, né? Com aquele fato que me deixou triste, irritada, nervosa, né? E qual é o pedido? Na próxima vez que eu te chamar para conversar, você pode deixar o seu celular de lado e aí você convida o outro a fazer diferente da próxima vez. Porque ele entendeu o que você sentiu, ele entendeu qual foi a necessidade que você não atendeu e ele, com certeza, vai existir uma probabilidade altíssima dele, de uma próxima vez, fazer, ou até te pedir desculpa se ele errar, porque isso tudo são testes, né? São treinos. Então, às vezes, o outro não percebe, e aí ele vai falar, nossa, me desculpa, eu não olhei para você. Então, as coisas começam a entrar numa outra vibe, numa outra pegada, tá? E aí, assim, no fato observação, na fase observar, né, que é a primeira fase, a gente tem que fugir da nossa interpretação, tá? No momento que a gente faz uma avaliação rasa da situação, a gente entope de julgamento dentro daquela avaliação, né, de preconceitos, e aí a gente joga isso tudo pro outro, né? E isso afasta, isso repele. Quando você vai em cima, o outro já está com um armado para te atirar também. Então, não é assim que a gente vai conseguir, né? Então, o que a gente tem que fazer? Fugir da interpretação, né? A gente tem que realmente buscar observação com fatos concretos, fatos incontestáveis, para não ficar aquela discussão toda, eu não fiz isso, você fez, eu não fiz, você fez. São fatos incontestáveis, não tem o que contestar, né? E é específico daquele momento, daquele contexto, né? Não adianta generalizar, porque você fez isso aqui, porque você fez isso na casa da sua avó, não adianta. É aquilo que está acontecendo ali naquele momento, não leva a pessoa para outras esferas, porque aí ela só tende a se armar, né? Na fase de sentimentos, aqui tem uma coisa bem importante, que foi muito legal que eu aprendi, que eu achei bacana, porque a gente não sabe, né? Assim, óbvio, tem pessoas que sabem, psicólogos, enfim, mas na maioria, pessoas normais como eu não sabiam, e eu vou explicar para vocês, tá? Nessa fase, gente, é um convite, né, da gente olhar para dentro da gente. Porque muitas vezes a gente já está tão no automático de reclamar com o outro, de reclamar com o filho, com o marido e tal, que a gente nem sabe por que está reclamando, não sabe o que aquilo gera em você, e aí você não pode ter aliados como os óleos essenciais para te ajudar naquela necessidade não atendida, naquela inquietação,
né, naquele sentimento de tristeza, de nervosismo, irritabilidade que você está tendo ali naquele momento. Então, a gente realmente precisa olhar para dentro da gente e identificar o que a gente está sentindo. É importante, por isso que os passos do CNV é um processo, sim, é um treino, é um exercício para a gente fazer, tá? E isso só vai ajudar a gente no autodesenvolvimento, no autodescobrimento da gente, de como a gente reage, de como a gente pode melhorar esse sentimento, né, ruim que gera aquela situação. Então, é só assim que a gente consegue buscar técnicas alternativas, buscar ajuda para sair daquela energia, né, daquela vibração. E isso que eu falei que eu não sabia é que, assim, quando a gente fala um sentimento, ele gera empatia no outro. Pseudo-sentimento não gera empatia no outro. Meu Deus, Maria Fernanda, o que é pseudo-sentimento? Vamos ver, algo que eu não tinha noção que existia um pseudo-sentimento. E no momento que a gente joga um pseudo-sentimento ali, que a gente vai entender o que no outro, o outro não conecta com a gente, o outro reage mal, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos de sentimentos para a gente diferenciar dos pseudo-sentimentos, tá? Então, um sentimento, eu fiquei angustiado, eu fiquei apavorado, eu fiquei apreensivo, assustado, chateado, triste, magoado, né? Furioso, irritado, inseguro, desconfiado. Esses são sentimentos, pessoal, que quando a gente fala do outro, com o outro, a gente gera empatia, tá? Então, é importante que a gente saiba. E o que são pseudo-sentimentos, né? Vou dar exemplos práticos que a gente fala demais, né? Ameaçado, criticado, diminuído, né? Menosprezado, traído, usado. Vejam a diferença. No momento que eu falo, eu me sinto traído, quem é o traidor? Não é o outro? Então você acusa o outro de te trair. Então ele não conecta, não vai gerar empatia, gente. Não gera. Entenderam a diferença? Então, assim, eu tô me sentindo usada. Usada, quem usou você? Foi o outro. Então você acaba inconscientemente acusando o outro de ter te usado. E não necessariamente essa é a verdade dele, né? Existem sempre duas verdades, né? A sua e a do outro. E se você não se comunica de uma forma clara, você nunca consegue entender qual é a verdade real, o que realmente está acontecendo ali para chegar na solução. Então, vamos tentar tirar esses pseudo-sentimentos das nossas frases, né? Estar traído não é um sentimento, né? Estar triste porque foi traído é. Infeliz porque foi traído, sim. Usado, estar frustrado porque foi usado é um sentimento. Entenderam? Conseguiram captar? Espero que sim. Então, vamos cortar essas palavras aí, porque essas palavras não geram empatia na comunicação com o outro, tá? Falando agora das necessidades. Pessoal aí que fez administração, entre outras coisas aí, conhece bem essa pirâmide, né? É a pirâmide de Maslow. Então, começa da base, que são as necessidades fisiológicas, são as necessidades básicas que a gente tem, né? Que são as fisiológicas, que é o alimento, a roupa, a moradia, né? O descansar, a segurança, né? Que entra com emprego, recursos, né? Saúde, bens. Então, ele entra, essas são as necessidades básicas. E ele diz que a gente só consegue chegar lá no último, no topo, né, que é a autorrealização, que é a felicidade, né, que é o estar bem, se todas elas se forem atendidas. Então, a gente precisa começar nas fisiológicas, depois ir para a segurança, no amor, no relacionamento. Então, a gente vai construindo a nossa casinha até chegar na autorrealização. Então, são aqui é aqui que o calo aperta, gente. É aqui que o sapato do outro aperta, quando ele vem com violência para cima da gente. Então, o que é que no outro não está sendo atendido, né? E se as básicas não estão sendo atendidas, o resto tá
comprometido, né? Então, você precisa realmente reconhecer qual é a necessidade que não está reconhecida. E, como eu falei no início, a maioria dos conflitos e das violências na comunicação, elas partem daqui, de uma necessidade não atendida. Então, é uma briga, uma expressão sexual não feita, um movimento, saúde, equilíbrio, harmonia, acolhimento, conforto, estabilidade. Então, afeição, amor, carinho, atenção. Então, ela permeia por aqui para gerar no outro uma reação ruim, tá? Então, a gente precisa identificar as nossas necessidades naquele momento, tá? E os pedidos? A gente precisa realmente trocar para uma linguagem mais positiva, né? E aqui eu trouxe um quadro para a gente pra exemplificar. Então, não corra. É melhor você dizer, por favor, caminhe, né? Não grite, fala mais baixo. Não jogue seus brinquedos, coloque com calma seus brinquedos no chão. Então, isso são exemplos, né, com crianças, mas não me interrompa, espere eu terminar de falar. Então, são formas mais positivas que a gente tende, né, a falar, a comunicar, que a gente consegue, sim, ter uma conexão e uma empatia com o outro. Então, convido a vocês a ter uma linguagem um pouco mais positiva, tirar os nãos dos inícios das frases, né? E o pedido, ele realmente precisa ser específico, matador. Pá, é aquilo ali, é isso que eu preciso que você faça, então vamos ser objetivos, tá? Mas falei da CNV, falei dos 4 pontos, mas como que os óleos essenciais, a aromaterapia, podem ajudar nesse processo, nesse treino, né? Então, vamos ver agora. Primeiro passo de observar. Então, tá aí o queridinho, que é o limão siciliano, né? É o óleo, gente, que realmente traz clareza para nossa mente, né? Para que a gente realmente possa enxergar as situações, né? Sem julgamento, apenas na observação mesmo daquele fato, né? Ele também ajuda a gente a ponderar, né? A agir de forma adulta e racional. Então, quando ele limpa a confusão mental que está ali, ele traz a gente para o foco. Tanto que esse óleo é um óleo utilizado para estudar, para trazer foco, concentração, né? Considerado um dos óleos dos estudantes, como o alecrim, que é o rei, né? Junto com o vetiver. Então, a gente trabalhar com ele nessa fase da observação é muito importante para que a gente realmente tenha uma ideia mais objetiva, mais racional do que está acontecendo, né? Mas ele é tão especial que ele, assim, ele faz com que a gente haja de uma forma adulta, racional, que pondere, que tenha uma... mas sem descartar a voz do coração. Então, ele também traz um pouco dessa amorosidade para os nossos pensamentos, né? Para que a gente consiga, assim, raciocinar e ser honesto nessa fase, né? Então, falam, né, que o limão siciliano acende a luz da nossa mente. Ele é um clareador da mente. Então, não podia ser outro óleo para estar aqui na fase onde a gente precisa identificar o fato de uma forma muito clara, né? E aí, como é que a gente pode estar utilizando, né, o óleo? Então, tem o difusor pessoal, que aí eu tô com um aqui da minha amiga Roberta, da Oils in My Life, lindo, maravilhoso. Então, a gente pode colocar o olhinho aqui, ficar durante o dia sentindo aquele cheiro, né, para que as ideias venham claras, para que a gente foque até no que a gente está fazendo, no que a gente clareie a mente para a nossa confusão naquele momento, né? Ou colocar no difusor ultrassônico, que é aquele aparelhinho que a gente pinga os olhinhos e deixa ali para a gente ficar inalando o aroma, tá? No caso do limão, você pode até pingar na sua mão, inspirar, né, o óleo ali algumas vezes para que você consiga ter essas ações, né, que ele traz para essa fase,
tá? Agora, só um lembrete, o óleo de limão, como todos os cítricos, eles são fototóxicos. O que que é isso? Eles reagem à luz, né, ao sol, então pode gerar queimadura, então tem que ter muito cuidado se passar na mão ou se usar num difusor pessoal que seja de lãzinha, né, de feltro, de lãzinha, para que ele não pegue na pele e às vezes você tá andando no sol e ele pode queimar a sua pele, tá? Então, muita atenção nesse momento. No caso desses aqui que tem tampinha e são fundinhos, aí não, mas os que conectam com a nossa pele tem que ter cuidado, tá? É a mesma coisa da fruta, né? Ninguém corta um limão e fica com a mão no sol porque sabe que vai gerar uma queimadura, é a mesma coisa, tá? É uma molécula que chama furanocumarinas que tem na casca das plantas, dos cítricos, né? Então, primeiro, observação, o rei é limão siciliano. Na fase de sentimento, gente, aqui a gente já abre um leque gigantesco de óleos essenciais. Essa fase, só relembrando, é a fase que a gente olha para dentro da gente e a gente tenta entender o que a gente está sentindo naquele momento. Então, a gente realmente precisa o quê? A gente precisa aquietar, a gente precisa silenciar o mundo externo, né, para ouvir o que está dentro de nós, né? Então, nessa fase, eu trouxe sugestões de óleos que fazem isso, que interiorizam, que levam a gente para dentro, né? E um dos, assim, que eu gosto demais é o pinho siberiano, que é o Siberian Fir. Ele faz isso, ele leva a gente para dentro, né? Para introspecção, para olhar para a gente, para entender, para compreender o que está acontecendo ali no nosso coraçãozinho, na nossa mente. Então, ele é um óleo muito legal. Mas a lavanda também tem essa questão do sedar, do aquietar, do acalmar, para que a gente consiga entender o que a gente está sofrendo ali, né? Qual é o sentimento. O gerânio, até falei ontem, gerânio é um óleo maravilhoso, né? Então, ele também tem esse conforto, principalmente para as mulheres, porque ele é um óleo do feminino. Então, ele traz a gente para a nossa essência, traz a gente para dentro da gente como mulher, né? E ajuda a gente a identificar também o que a gente está sentindo, né? Além de deixar mais bonita, vibrante, é tudo maravilhoso. É uma coisa, Renata Cadete, se estiver assistindo, já gostei que ela ama gerânio também, então já identificamos aí. E a manjerona, tá? Eu trouxe esse, tem um monte, tá, gente? Mas eu trouxe esses quatro. Pois é, nosso gerânio aí para brilhar, né? Nosso olho brilha diferente, que ele tem uma vibração sensacional, né? E a manjerona, gente, a manjerona é o abraço de mãe, né? É o acolhimento, é aquele negócio assim que se a gente pudesse voltar para dentro do útero da mãe para ficar quietinha ali, para tentar olhar para dentro da gente, um minuto de silêncio, que a gente vá num banheiro, que os filhos, né, não entrem, que você tá ali no banheiro, que a gente pare e entre pra gente, a manjerona te abraça, te ajuda nesse processo de interiorização. E aqui, pessoal, é importante a gente identificando o sentimento, né? A gente aí sim busca óleos essenciais que vão tratar aquele sentimento específico. Então, exemplo, raiva, irritação. Então, eu fico naquele momento ali vermelha, né? Irritada. Quando eu fico irritada, graças a Deus, tem muito tempo que eu não fico, mas quando eu ficava, eu ficava com as bochechas vermelhas, assim, dor de cabeça na hora. Pá! O olho ficava parecendo que eu queria matar, né? Se eles atirassem, eu metralhava metade das pessoas. Então, nesse momento que a gente fica nessa ira, nessa raiva, tem o Serenity. O Serenity, ele é um blend, ele é uma conjunção de vários óleos essenciais, né? Que ele acalma você, ele trata agitação, trata irritação, ele é um ótimo óleo para usar à noite, para dormir, que ele tem várias, camomila romana, rude, lavanda, tem ylang-ylang, vetiver baunilha, enfim, tem um monte de sândalo.
de óleos que sedam a gente, que ajudam a gente a ficar mais tranquila, diminuir a irritabilidade. Então, se você está triste com aquilo e você identificou que é tristeza que você tem, então vamos buscar um óleo que traga alegria, né? Os óleos cítricos trazem alegria também. Tem o Elevation, que esse mês está até quando você se cadastra na doTERRA, você compra 100 pontos, né? E aí você já ganha o Elevation, que eleva a nossa vibração, que revigora, que traz energia, trata até de luto, né? Que a gente está triste com luto, ele ajuda a trazer essa alegria, né? E tem o Citrus Bliss também, que é uma explosão de raio de sol, né? Que são reunião de óleos cítricos que ajudam a gente. Então, buscar entender qual é o sentimento e aí a gente usa o óleo para aquele sentimento específico, ok? Então, aqui temos uma variedade. Na identificação da necessidade, a gente precisa também voltar para dentro, mas aqui a gente precisa de compaixão com a gente. A gente precisa realmente, porque é uma fase que quando a gente entende aquela necessidade que não está sendo atendida, a gente carrega com um sofrimento junto, né? E é naquele momento que a ficha cai que você pode sofrer e ficar triste. Então, você não pode fugir de procurar isso. Você precisa enfrentar, né? E a bergamota, né? Ela é um óleo, assim, ela é um outro óleo, assim, que se ela tivesse braço, ele abraçava a gente, ele botava no colo, né? Então, ajuda a acalmar a ansiedade. Então, no momento que a gente identifica a necessidade, que a gente tiver algum pico de ansiedade naquilo ali, até porque, pessoal, essa fase, ela antecede o pedido, ela antecede a comunicação. Então, pode gerar uma certa ansiedade. Então, ela vem para sedar, para acalmar, né? Tira pensamento negativo, que aí a gente, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, eu não dou certo, eu não consigo. Então, ela leva para longe esses sentimentos, né? Ajuda a eliminar sentimentos depressivos, né? E ajuda a criatividade, fluir para a gente se comunicar, para a gente se expressar, né? E aí o mais bonito que eu tirei do livro Cura Vibracional, que é lindo, né? A bergamota, ela ajuda a reconhecer honestamente a causa raiz dos problemas. Então, ninguém mais teria que estar aqui. Se eu falei no início que a gente precisa ser autêntico, precisa ser honesto na comunicação, né? Então, a bergamota que está aqui, que vai ajudar de uma forma extremamente amorosa, de uma forma extremamente tranquila, né? A você, sim, não fugir dos problemas, não fugir daquilo ali, se enfrentar, né? E não resistir ao novo, não resistir de forma alguma, tá? Então, o uso, pessoal, é da mesma forma. Então, todo óleo essencial que a gente for trabalhar com tudo que for do mental, a via principal de uso é a inalatória. Então, é através da inspiração, da inalação, que a gente vai ter todos esses efeitos que eu tô falando aqui, tá? Então, o difusor pessoal, né, ou difusor ultrassônico, umas gotinhas na mão. Lembrando que bergamota também é um cítrico, né, e ele pode queimar a pele, como eu falei, se exposto ao sol, tá? Por fim, gente, o pedido. Não podia ter outro óleo aqui. Tomilho, tá? Esse óleo aqui, gente, vocês olhem para ele aí, vocês imaginem um guerreiro com uma espada na mão. É ele na psicoaromaterapia. Então, se usar tomilho, ele te fala assim, você cheirou tomilho? Toma aqui sua espada agora e vai para a luta, né? Então, ele é o óleo da coragem. Essa planta, ela foi nomeada como thyme, né? Que é tomilho em latim. E thyme significa coragem, né? Olha de novo a sabedoria, né, das plantas, dos curandeiros de antigamente, né? E na Grécia, antes dos guerreiros irem para a luta, eles botavam um massinho de tomilho no uniforme
porque já se sabia que que o tomilho dá coragem, né? Então ele ajuda, é um óleo que ajuda a ir atrás dos seus sonhos e realizar, né? Ele é o óleo da ação, de realizar tudo que você precisa, tá? Então na hora do pedido, o pedido é, tá, realizar, vou fazer o pedido e vou realizar. Então ninguém melhor do que o senhor das espadas, que é o tomilho, tá? Aqui, gente, tem só um detalhe importante no uso, né? Aqui é melhor usar um difusor ultrassônico ou usar ele diluído, tá? Botei aqui difusor pessoal, porque se forem esses que são de vidrinho, que o óleo fica dentro e não fica em contato com a nossa pele, ok, mas o óleo de tomilho, ele é dermocáustico. O que é isso? Ele é um óleo que queima a nossa pele. Então, nós temos que ter cuidado até para manuseá-lo, né? E no momento que a gente for usar, né? A gente não pode colocar, por exemplo, tomilho num difusor desse aqui, que tem uma lãzinha, um algodãozinho aqui dentro, que ele vai ficar em contato com a nossa pele e vai pinicar, tá? Então, só um ponto importante aqui, tá? Resumindo, as fases a gente já viu, né? E aí, no livro, o Marshall Rosenberg, ele ensina uma pílula, né? Que é tipo assim, gula, a pílulazinha de CNV, que nada mais é do que um esqueminha para você treinar, né? Então, na fase observação, se você começar com a frase, quando acontece de você deixar seus brinquedos na sala, né? Então, quando acontece, é uma frase que você pode sempre iniciar a comunicação e trazer o fato concreto, né? E aí entra a clareza do limão siciliano. Sim, aí segundo, sinto-me triste, sinto-me irritado. Então, você começa com isso também para treinar, né? E aí vem os olhos de introspecção e do sentimento que você trouxe ali. O 3, que é a necessidade, porque preciso de, né? De que você deixe a sala arrumada, né? Conforme combinamos. Então, aqui entra a identificação da necessidade com compaixão, a redução da ansiedade, vem a bergamota para nos abraçar e nos ajudar, né? E o 4, que é o pedido. Então, portanto, eu gostaria de que hoje à noite você guardasse os seus brinquedos antes de deitar. E aí vem o tomilho para dar aquela cacetada ali, a facada, para acabar com o assunto, tá, gente? Então, é uma pílulazinha que você engole e que você testa e você começa a exercitar a comunicação não violenta, tá? O que eu tinha para falar, né, era isso. Espero, assim, que vocês tenham entendido, tenham aprendido, que eu tenha conseguido tocar de alguma forma, né? Compartilhem essa mensagem. Quanto mais a gente fala com o outro, a gente exercita no nosso cérebro. Então, gostaria de chamar todos, convidar todos para que realmente tentem entender a violência do outro como uma necessidade não atendida ali por trás e não reajam da forma, daquela vibração que está vindo. Até esqueci a palavra aqui, mas deixa ela longe de você, né? E façam isso. Então, espero ter ajudado muito. Aqui estão os meus contatos para qualquer dúvida, quem quiser tirar dúvida, né? Já comentei no início, eu sou uma estudiosa do tema, né? Vi muitas palestras, vi vários cursos, então eu quis realmente mesclar. Eu vi uma palestra de uma aromaterapeuta que ela mesclou essa comunicação com a aromaterapia, então eu resolvi montar e trazer para vocês hoje, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, aí Marcinha, eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Fê, eu queria te agradecer demais, eu achei espetacular, eu acho que tá todo mundo comentando aí, as pessoas estão te pedindo muito para mandarem um link da aula passada que você fez ontem, tem pessoas que não viram, mas que foi excelente, a Fernanda deu uma explicação geral sobre óleos essenciais, mostrando dentro dos sistemas, foi uma aula que ela fez ontem, mas hoje eu achei esse assunto, eu estou encantada, você está assim... Olha, eu já sou sua fã, eu recebi mensagens aqui no meu WhatsApp
de amigas minhas me mandando mensagem assim, Marcinha, ela dá consulta? Aí você liga para ela. Mas assim, adorei. Gente, esse microfone está aberto para vocês. Toda quarta-feira nós estamos aqui. Quem quiser dar sua contribuição, não fica muito tímido com a Fernanda que levantou a bola toda, não. Que aqui é o que você tiver para dar, para compartilhar. Vamos ter outra palestra que eu acho que vai ser excelente, porque a Renata também vai vir falar aqui. Falo com muita propriedade. Já falou o tema dela comigo, que ela quer falar, só vai me falar o dia que ela vai poder. Uma quarta-feira vai ser a nossa amiga Renata Cadete que vai me falar sobre isso. Aromaterapia e medicina chinesa. Então, a gente quer trazer... Fernanda, depois você me confirma, né? Se nós vamos ter semana que vem a nossa palestra sobre... Sim, da dica de qual que é o pets, né? tema? Qual que vai ser? Fala aí. Como cuidar do seu cachorro, né, na quarentena, usando os óleos essenciais aí quando ele sai para passear, né? Os cuidados que a gente tem que ter para fazer junto com os óleos, com os cachorros, né? Tá todo mundo chega o cachorro, enche o cachorro de álcool, né? Entope, porque realmente ele anda na rua. Então a gente vai estar montando aí esse tema para a semana que vem. Gente, muito obrigada a todos vocês. Fernanda, muito obrigada. Você brilhou. E ela vai subir isso no YouTube, né, Fê? Eu tô digitando o link aqui. Só esperem um minutinho, porque eu não tô com ele aqui no computador. Teve algumas pessoas que já saíram, Fernanda. Depois você olha, porque elas mandaram um e-mail. Então, você consegue depois acessar e mandar para elas também. Ah, então pronto. Perfeito. Bom, YouTube. gente, muito obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, o microfone está aberto. Tô vendo a turma aí. Abre a câmera aí que eu vou tirar uma foto da turma aí, ó, para Fernandinha guardar de presente aí. Vou tirar uma foto aí, Luísa aí, ó, Mariana, Laís. Vocês gostaram, gente? A turma toda aí. Tô vendo aí vocês. Deixa eu ver a outra página. Tem muita gente na sala. Que bom. Foi muito bom. Ai, que bom. Eu falo demais, né, Marcinha? Não, mas você explicou de uma forma muito clara e eu vou tentar realmente chegar aqui em casa e falar assim, para de tirar esses brinquedos da sala. Todo dia você deixa isso aqui. Vou chegar, vou tentar falar assim, né? É a 10ª vez que você deixa isso aqui. Mas é espetacular, realmente faz toda a diferença. Nossa, tá? Que bom que gostaram, fiz com todo carinho. E nós vamos ter também a Ariane falando aqui com a gente sobre aromaterapia e as questões emocionais. Ela está preparando a nossa palestra, né, Ariane? Opa! Que ótimo. E vai ter muita gente que quiser falar. Tiziana prometeu também, tá? Pois é, tô te devendo, Marcinha, isso. Não esqueci não, viu? Eu tô aguardando. Tice, gostou, Tice? Adorei, parabéns, foi excelente. Muito esclarecedor, adorei. Luísa vai falar também, não adianta ela ficar só rindo, não. Ela vai falar. Adorei, Marcinha, também. Parabéns. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Mariana Megalha, eu já tô ficando íntima, de tanto que eu tô encontrando com ela. Isso mesmo. Ô, Marcinha, e a gente tem várias coisas em comum também, tá? Aos pouquinhos a gente vai descobrindo. Já tô sabendo. Então, tchau, gente. Boa noite. Beijo, boa noite. Tchau. Tchau. Tô pegando